Dia de silêncio, saudades, esperança e preces. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos e queridas irmãs. É o dia de levarmos flores aos túmulos. Elevamos ao céu muitas preces. Visitamos o cemitério. Certamente em todos esses gestos e devoções está presente a nossa fé na ressurreição. A liturgia de hoje nos lembra a morte, não para nos amedrontar, mas para nos fazer descobrir o sentido desta vida e a alegre verdade sobre a qual está fundamentada a nossa fé, que é a ressurreição. Então acolhemos com carinho o nosso bispo Guilherme, padre Dorli, pároco da catedral, vigário padre Ari, cantando o canto de entrada. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus, é a felicidade sem fim. O sentido de todo viver eu encontro na fé e no amor. Nós que cremos em Jesus Cristo, especialmente nós da Igreja Católica, toda a nossa oração, desde a infância, nós aprendemos que sempre começamos com o sinal da onde vem a nossa salvação, da cruz de Jesus Cristo. Foi lá onde Ele entregou a vida por nós. E é assim que nós também iniciamos nesse dia definados a nossa Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de seu Filho Jesus Cristo e a luz do Divino Espírito Santo esteja agora e sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, para podermos celebrar com dignidade essa Eucaristia. Quem nos dignifica é o amor e a misericórdia e a graça de Deus. Por isso, apesar de sermos pecadores e pecadoras, como também foram todos os nossos entes queridos, nós somos salvos, não por nossos méritos, mas pela misericórdia do Senhor. Assim, nós queremos nos preparar para juntos suplicarmos o perdão a Deus e assim podermos celebrar. Fazemos o nosso ato penitencial. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria, aos santos anjos e a vós, irmãs, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Antes de fazermos a oração do dia de finados, vamos fazer um pequeno momento de silêncio. Coloque diante de Deus os seus amigos, seus familiares. E também vamos incluir uma das razões da Igreja Católica ter criado o dia de finados, de rezar por aquelas pessoas que faleceram, por quem ninguém reza. Essa é uma das grandes finalidades de criar um dia para que rezemos por todos os falecidos, não só os da nossa igreja, mas por todas as pessoas que todos são filhos e filhas de Deus. Então rezemos por aquelas pessoas também, por quem ninguém reza no dia de hoje. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei aos nossos irmãos e irmãs, que, tendo professado o mistério da ressurreição, mereçam alegrar-se na eternidade, e concedei àqueles que, mesmo não conhecendo a Jesus Cristo, nem conhecendo a Deus, mas que vivem com honestidade em sua vida, após a morte possam participar agora da eternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, quem puder sentar, não é? Em algum lugarzinho aí. Nós vamos agora ouvir a liturgia da palavra. Na primeira leitura, Jó mostra a sua fé, mesmo diante das dificuldades. E na segunda leitura, Paulo, aos Coríntios, fala sobre a ressurreição. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, gravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, levantará sobre o pó. Depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos dos outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor É o pastor que me conduz, não me falta coisa
pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmão, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo. Por ocasião da sua vinda, a seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Mas quando ele disser tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão. Aquele que submeteu tudo a Cristo é quando todas as coisas estiverem submetidas a Ele. Então o próprio Filho se submeterá
aquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em pé, nós vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Esta vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia, mas que eu os ressuscite no último dia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também, ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, se eu começo nesse momento tendo ouvido juntos a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus no Antigo Testamento, se eu começo chamando vocês de irmãos, de irmãs, quem nos dá essa condição de poder dizer isso a você? De você poder dizer isso a uma outra pessoa que talvez você nem conheça? Quem nos dá condição de fazer isso é Jesus Cristo. Todos somos filhos e filhas do mesmo Deus. E por sermos filhos e filhas do mesmo e único Deus, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai eterno, para que a fraternidade universal, que havia sido quebrada pelo pecado, fosse restabelecida. Em Cristo, nós nascemos por seu sangue, pela água que sai do seu coração. Lá nós nascemos, lá nós voltamos a nos formar uma única grande família, a família dos filhos e filhas de Deus. E juntos como filhos e filhas, formando essa família do Divino Pai Eterno, nós haveremos de nos reunir na casa do Pai, quando formos resgatados da morte.
quem nós pertencemos? Nós pertencemos a Jesus Cristo. Ele nos adquiriu por sua morte e ressurreição. E o que nós devemos proclamar pela palavra, mas mais do que pela palavra, o que a nossa vida deve proclamar pela forma como nós vivemos, pelo testemunho que nós damos, é de que a vida humana de cada pessoa é única, é irrepetível. Existem pessoas que acham que a gente volta 1, 2, 10, 20, será. Em Jesus Cristo, quem reconhece Jesus não como um grande profeta, quem reconhece Jesus não como alguém que foi evoluindo na vida até ser um ser de luz, mas quem reconhece Jesus e o adora como Filho único de Deus, essa pessoa proclama que a vida de cada pessoa inicia na concepção e se planifica na ressurreição. É a mesma vida daquela primeira célula que se subdivide quando um óvulo é fecundado. A partir de lá, esta vida que recebe, nós falamos assim, a alma, o espírito, essa vida nunca existiu antes e se eternizará. Quem sou eu? Eu sou um filho, você é, as mulheres, uma filha única de Deus. E a palavra que nós ouvimos, especialmente na segunda leitura, mas também na primeira, no Evangelho, será, após a nossa morte, a ressurreição. Nós temos que viver de tal forma para que o mundo possa ver em nós a nossa fé. Mais do que proclamar isso em palavras, eu devo, em minhas atitudes, viver de tal forma que eu vivo e vou me eternizar em Deus, na ressurreição. São Paulo, o grande apóstolo, escreve: Jesus venceu o pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas em Jesus o pecado e a morte são destruídos. A morte será o último inimigo a ser destruído e haverá a ressurreição. Nós não somos salvos numa autossalvação, no sentido de que eu mereça a salvação, que eu conquiste a salvação. Quem conquistou a salvação, para mim, para você, é Jesus Cristo. A salvação, a vida eterna, não é pelos méritos de cada pessoa, pelo único mérito que vem de Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho, Jesus, na plenitude dos tempos, para poder nos resgatar do domínio do pecado e da morte e nos devolver a Deus. Já há muitos séculos antes de Jesus nascer, o homem de Deus Jó, símbolo da fidelidade, símbolo maior da fé, ele escreve: eu creio que meu Redentor está vivo, e eu mesmo destruída a minha pele, destruída a minha carne, eu mesmo verei a Deus. Eu verei com meus próprios olhos. Não será os olhos que tiverem que voltar 10, 20, 50 vezes. Não, meus olhos.
porque eu sou único, porque meu Redentor está vivo. E ele dizia: eu queria que isto fosse escrito, talhado, com uma ponteira de ferro na rocha, para que toda a humanidade pudesse ter essa certeza. E é isso que Jesus Cristo nos trouxe. Quando nós nos reunimos no dia de finados, é porque não é apenas a saudade. Fosse apenas a saudade, tudo acabaria com a morte. Nós nos reunimos para rezar numa forma de intercessão pelos falecidos junto de Deus. Nós temos no livro de Macabeus, quem tem a Bíblia em casa, pode procurar no livro de Macabeus, quando os filhos e a mãe são mortos cruelmente pelo rei. E lá, depois, está nisso no livro, mas lá também fala assim, da fé na ressurreição. E lá, Judas Macabeu, numa guerra onde muitos homens morreram, ele queria saber por que eles tinham perdido a batalha. E ao examinar as roupas dos que tinham morrido, ele descobriu que todos os que tinham morrido tinham um pequeno efá, tipo um amuleto, era um ídolo dos pagãos. Então ele diz assim: porque eles não foram fiéis a Deus, eles traíram o Deus verdadeiro e começaram a adorar falsos deuses. E então Judas Macabeu faz uma coleta entre o povo e manda para Jerusalém, para que no templo pudesse ser oferecido em sacrifício um holocausto a Deus. E lá está escrito para pedir o perdão desses que cometeram a idolatria. Então a ressurreição, ela é um fato, ela é uma história muito longa, e que cabe a nós proclamar essa fé. Quem olha para a minha vida, quem olha para a tua vida, deve enxergar que você crê que essa vida não é para terminar no túmulo, no cemitério. A nossa vida termina na plenitude em Deus nosso Senhor. Aqui ficam nossos corpos, podem até virar pó, mas haverá o dia da ressurreição. Quem vive dessa forma, ele é diferenciado. Todos percebem. Agora, quem vive como se tudo se resumisse a alguns segundos, alguns anos de vida, pobre gente. É por eles que nós temos que rezar também. Para concluir, só a nível, de fato aí já não é homilia, mas a nível de explicação. Hoje, muitas crenças não católicas também levam flores aos túmulos e até velas aos túmulos. É importante nós sabermos por que surgiu o Dia dos Finados. Quem visita as catacumbas em Roma consegue saber a história. Primeiro, a igreja, lá no tempo das catacumbas, quando os cristãos se escondiam do imperador, lá primeiro foi criado o dia de todos os santos e santas. Santo e santa não é só quem tem imagens ou altares. Santo e santa é aquela pessoa que está junto de Deus. E em seguida, em consequência do dia de todos os santos e santas, os cristãos falaram: nós rezamos por nossos falecidos, nós rezamos por nossos mortos, que estão lá nas catacumbas. Mas nós vemos que todos são filhos e filhas de Deus, e tem tantos milhares e milhares e milhares de pessoas que morrem
e ninguém oferece o santo sacrifício de Cristo, a missa, em favor dessas almas. Então, nós cristãos que cremos na ressurreição e que cremos que a salvação de Jesus se estende a toda a humanidade e não só a nós, então nós vamos, uma vez por ano, rezar por todos os falecidos. Você vem até o túmulo, até o cemitério, vai até o túmulo, rezar por seus entes queridos. Ótimo. Mas hoje é dia de rezar não só por seus amigos, não só por seus familiares. Hoje, e nessa missa, é nossa obrigação, desde a origem dos finados, dia dos finados, de rezar por todas as pessoas falecidas, especialmente por aqueles e aquelas por quem ninguém reza. Porque a oração dos justos chega a Deus, é acolhida por Deus, é recebida por Deus. Essa é a nossa fé. E é isso que eu peço que nós proclamemos agora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A Deus Pai de bondade, com fé e confiança, elevemos as nossas súplicas. e após cada súplica nós vamos rezar: Senhor da vida eterna, ouvi o nosso clamor. Senhor da vida eterna, ouvi o nosso clamor. Senhor da vida, iluminai o Papa Francisco, para que conduza com sabedoria e destemor a vossa Igreja, e que ele aproveite tudo aquilo que for bom, que foi bom dos papas que já estão juntos de Deus. Vos pedimos, Senhor da vida eterna, ouvi o nosso clamor. Muitas pessoas que amamos já partiram desta vida, e também muitas que partiram, nós não amamos o bastante. Por isso rezemos pelas pessoas que já partiram e que nós guardávamos alguma mágoa, que esse sentimento seja recebido por Deus e purificado. Vos pedimos, Senhor da vida eterna, ouvi o nosso clamor. Estamos nos aproximando da festa das tendas, que acontecerá no Parque Jonas Ramos, no Tanque. Que esse encontro de fraternidade e partilha na Joca Neves seja um motivo para que as lideranças se sintam motivadas a motivar outras e consigam de fato exercer o amor entre as irmãs e os irmãos na prática. Rezemos. Senhor da vida eterna, ouvi o nosso clamor. Muitas pessoas ligadas à Igreja, que fizeram o bem, já partiram desta vida e deixaram rastros de amor. Por isso, cada um de nós, lembremos dessas pessoas, como Dom Neres, o Frei Silvério e tantos outros, leigas e leigos. Façamos a nossa prece também pela salvação das almas do purgatório. Vos pedimos, Senhor da vida eterna, ouvi o nosso clamor. rezemos pela saúde da nossa cidade de Lages. Rezemos pelas lideranças, que fiquem atentas às diversas políticas públicas, inclusive tema da campanha da fraternidade desse ano.
Por isso, coloquemos diante de Deus os doentes de nossa cidade, especialmente os que estão na UPA e nos hospitais. Rezemos ao Senhor. Senhor da vida eterna, ouvi o nosso clamor. Acolhei ao Pai, nós vos suplicamos a oração do vosso povo no dia em que celebramos em favor de todos os falecidos. Isso vos pedimos por Jesus Cristo ressuscitado, que vive convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. No nosso ofertório de hoje, a oferta será destinada às vocações, aos seminaristas, que precisam da ajuda de cada um de nós. Então, sejamos generosos nesta oferta aos nossos seminaristas, futuros padres. E com isso, elevemos junto a Deus os nossos pedidos, súplicas no ofertório, cantando. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, purificai no sangue de Cristo e pelo poder desse sacrifício os pecados dos nossos irmãos e irmãs falecidos, e concedei o pleno perdão do vosso amor aos que lavastes nas águas do batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa oração agora do prefácio, onde nós proclamamos de fato a ressurreição. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Em Jesus Cristo, brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização dessa promessa, junto com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória cantando.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, na fé, na ressurreição, juntamente com o Papa Francisco, o nosso Bispo Guilherme e todos que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que estão sepultados aqui nesse Campo Santo, que é o cemitério. Quero lembrar também dos padres sepultados, os freis, lembrar todas essas pessoas, lideranças da nossa comunidade lagiana, que fizeram a sua missão, que estão agora sepultados aqui. Acolhei também as religiosos, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes rezemos: Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos dos perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. No dia da ressurreição de Jesus, na Páscoa, quando ele apareceu aos discípulos, a primeira palavra que ele disse foi: a paz esteja com vocês. E é nesse sentido que no dia em que nós celebramos os finados na fé da ressurreição, nós dizemos ao nosso irmão, à nossa irmã que está próximo de nós: a paz do Senhor esteja contigo. Felizes de nós que cremos em Jesus Cristo, o nosso Redentor e Salvador, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Nada se deve temer das pessoas que morreram. Elas vivem com Deus e só podem fazer o bem aos que permanecem neste mundo. A morte não nos deve assustar. É um encontro maravilhoso com os amigos e parentes. Antes de fazer a distribuição da comunhão, eu peço assim a compreensão de vocês, que vocês pudessem hoje aqui pegar a hóstia direto assim com os dedos, devido ao vento, qualquer coisa assim, você pode ir na palma da mão, ou mesmo se fosse dar na boca, vem um rufo de vento e pode carregar, né? Então, por favor, hoje aqui, devido à condição do nosso clima, do vento, o ministro, seu padre e eu vamos oferecer o corpo do Cristo e você pega ela direto para poder comungar. Enquanto isso, cantemos.
alimentados pelo corpo e o sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, Ele que morreu e ressuscitou, em favor de nossos irmãos e irmãs falecidas e falecidos, a fim de que, purificados pelos mistérios pascais, se alegrem com a futura ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrando que as missas da catedral acontecerão normalmente. Então, hoje às 19, amanhã às 8, às 10 e às 19 horas. E também nas comunidades da catedral, normalmente, os horários das missas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, desça sobre todos, permaneça agora e para sempre. Amém. Obrigado a todos que vieram participar dessa celebração. Tenham um bom dia, um ótimo mês de novembro. Vão em paz, que Deus os acompanhe. Graças a Deus. As folhas de canto pode deixar aqui à frente, fazendo favor.